Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de oração, de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo que tem muito a nos ensinar, diversos ensinamentos acerca da ressurreição, reencarnação, muitos ensinamentos práticos a respeito desse tema tão tortuoso entre as religiões, entre os credos, e que nós vamos ver que não é um tema novo, não foi criado pelo Espiritismo e também não é contra o cristianismo, que prega o cristianismo de forma nenhuma. Bom dia, Terezinha, seja muito bem-vinda. Então, eu peço a vocês, nesse momento, que respire fundo mais uma vez, agradecendo por esse momento maravilhoso, por mais esse momento, por mais essa sexta-feira de estudos, de aprendizado, respirando fundo, oxigenando o cérebro, pedindo a proteção de Deus, dos nossos anjos guardiães, dos nossos mentores espirituais, agradecendo por essa noite de sono restaurador, por mais um dia de vida, agradecendo por estarmos aqui com saúde, agradecendo por todas as dádivas que nos são ofertadas por Deus. Agradecemos, Senhor, também por tudo, por toda a nossa família, pela saúde dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Imagine agora Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça, essa mente atribulada. E eu peço a você agora que se concentre e viva aqui esse momento presente. Se entregue de corpo e alma. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai se irradiando por todo o seu corpo. Vai aquietando a sua mente, tirando toda aquela angústia do seu coração, deixando todos os problemas lá fora. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida e os nossos problemas nas suas mãos. Que nos dê força, que nos dê o amparo, que nos dê a resiliência necessária para que possamos retirar todos os ensinamentos que o Senhor quer nos ensinar. Agradecemos mais uma vez por essa luz que se irradia e que vai em direção a todos os cômodos da sua casa. Imagine essa luz envolvendo todos os seus familiares. Respire fundo mais uma vez e que essa luz possa te acompanhar em todos os lugares pelos quais você passar. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, Aparecida, bom dia, Bruno, Edivane, bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Nessa energia boa, nessa vibração positiva, nós vamos começar nosso estudo de hoje, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou começar trazendo uma passagem do Evangelho de São João, porque a gente tem muita resistência ainda quando fala de ressurreição, de reencarnação. A gente acha que é algo criado pela doutrina espírita. E nós vamos ver hoje que tudo está no Evangelho. E aqui, nessa passagem do Evangelho de São João, Jesus lhe respondeu. Eu vou trazer só alguns trechos. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Então Nicodemos não entendia isso. Como que pode uma pessoa velha já nascer de novo? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra para onde quer e ouvir sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito.
Então essa é a passagem de São João. Bom dia, Nel, seja bem-vindo. Nessa passagem, e como em diversas outras do Evangelho, nós podemos perceber que Jesus nos revela a reencarnação. A ideia da reencarnação, como eu disse, ela não é recente, não foi criada pelo Espiritismo e nem contraria os preceitos do cristianismo, ou seja, de Jesus Cristo. Foi Ele próprio que nos trouxe. Mas naquela época ainda não se podia revelar, não se podia trazer, as pessoas não tinham maturidade suficiente para entender toda essa sistemática da reencarnação. Bom dia, Benilda, bom dia, Marta. Então, quando ele diz, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, e ele insiste ainda que não vos espanteis quando eu vos disse que é preciso que nasçais de novo. Ele vem nos revelar a reencarnação. Mas a gente nem sempre sabe qual que é a diferença entre reencarnação e ressurreição. Você sabe qual que é a diferença na prática entre reencarnação e ressurreição? A reencarnação, ela é a volta da alma ou do espírito, como você queira mencionar, à vida corpórea, mas em outro corpo. Um corpo diferente, um corpo especialmente diferente daquele antigo. E esse é um princípio conhecido por diversas civilizações antigas. Como eu disse, não foi criada pelo Espiritismo, já existia nas civilizações antigas, às vezes com outro nome, com outra denominação, mas sempre existiu. Já a ressurreição é o retorno à vida no corpo, naquele corpo que já morreu. E isso a ciência nos demonstra que é impossível, é materialmente impossível. Então, quando a gente fala em doutrina espírita, a doutrina espírita ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Então, tudo tem que ser comprovado cientificamente. E a ressurreição, ela é impossível, porque a gente vê o corpo material deteriorar. O corpo material, essa veste de carne, ela acaba. Então, é impossível voltar no mesmo corpo. Por isso que é impossível a ressurreição, que não é possível voltar no mesmo corpo, porque aquele corpo já foi disperso, já foi absorvido, já se findou. E qual que é o objetivo, a finalidade da reencarnação? Nós temos duas finalidades, dois objetivos da reencarnação que estão previstos lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. E é muito interessante, quando a gente começa a entender o porquê da reencarnação, a gente tudo começa a fazer sentido. Então, a gente começou o estudo na semana passada sobre a vida futura, sobre essa verdade que é a existência da vida futura. E hoje nós estamos estudando a reencarnação para vocês entenderem por que a gente volta, de onde a gente vem. Tudo isso é explicado. E a finalidade da reencarnação, porque tem que ter um porquê, tudo tem um porquê. E lá na questão 167, os espíritos nos respondem que são duas finalidades da reencarnação. Primeiro, por que o corpo volta? Por que a gente volta em outro corpo? Primeiro, motivo é da expiação, ou seja, para a gente remir, para a gente pagar as nossas faltas. É uma oportunidade que Deus nos dá, é uma nova oportunidade. E segundo, é um melhoramento progressivo da humanidade. Porque cada vez que a gente vem em outro corpo, são novas possibilidades, novas experiências de progredirmos, de melhorarmos. É o progresso moral e o intelectual. E muitas vezes, esses dois progressos, eles não andam juntos. Muitas vezes, ao progresso intelectual, a pessoa tem muito conhecimento teórico e tudo, mas ela não tem progresso moral. Ela não é moralmente progredida. Em contrapartida, há muitas pessoas que têm o progresso moral, que são moralmente, são éticas, são probas, mas que não têm o progresso intelectual. Então, a gente vem aqui diversas vezes visando esse progresso moral e esse progresso intelectual.
Porque muitas vezes a gente vê pessoas instruídas, com conhecimento teórico, pós-graduação e mestrado e doutorado e tal, mas pouco adiantadas moralmente. Então, não quer dizer que esses dois progressos andam juntos. Pode ser que é o nosso objetivo, a gente progredir moral e intelectualmente juntos, mas nem sempre isso ocorre. A maioria das vezes isso não ocorre. Então, essa reencarnação nos possibilita, através das diferentes existências, a gente expiar as faltas anteriores, pagar, remir essas faltas anteriores e melhorar progressivamente, até que a gente limpe as nossas impurezas. Não tenha mais necessidade dessas provas da vida corporal, porque a gente vive no mundo de provas e expiações. A cada dia nós somos convidados a enfrentar obstáculos, a enfrentar provas que vão fazer nós melhorarmos, nós evoluirmos. E esse é o nosso objetivo. A cada nova existência, o espírito dá um passo. É como se fosse uma escada que a gente fosse subindo degrau a degrau para a gente atingir a perfeição. E cada encarnação, ela é um capítulo de uma série. Uma série na televisão não tem diversos capítulos? Então cada encarnação que a gente vive aqui, a gente vai melhorando um pouco, a gente vai progredindo. Por isso que a gente não pode perder tempo, a gente não pode perder as oportunidades de melhoramento. Então, quando Jesus diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, dada essa imperfeição nossa, apenas uma vida não seria suficiente para a gente conseguir depurar, para a gente conseguir aperfeiçoar o nosso espírito, tirar essas impurezas do nosso espírito. São necessárias várias encarnações, sucessivas reencarnações, para que, através das diferentes experiências, a gente progrida, a gente melhore. Porque cada encarnação a gente vem diferente, a gente passa por provações diferentes. Um espírito pode vir negro numa encarnação, na outra branco, passando por privações, por experiências diferentes, racismo e diversas experiências que vão testá-lo, que vão verificar a sua capacidade de resiliência. Pode vir numa encarnação rico, na outra pobre. Então, são vários tipos de provações que nós vamos passar nas diversas encarnações. Mas qual que é o ensinamento prático que nos dá essa lição? Quando Jesus, lá no Evangelho de São João, ele nos diz que é preciso que nasçais de novo, qual que é o ensinamento prático? Jesus é misericordioso. Então, a reencarnação, ela é um ato de misericórdia divina. Porque se a gente for pegar aquele dogma religioso de que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, qual que é o intuito da gente estar aqui? Você não precisa melhorar, porque ou você está fadado a viver eternamente no inferno ou no céu. Então, a reencarnação, ele nos mostra, ele nos ensina que é um ato de misericórdia divina, é uma nova oportunidade que ele nos possibilita reparar essas faltas antigas, avançar espiritualmente e cada dia, cada instante da nossa vida, cada ocasião deve ser oportunidade de fazer o bem, de praticar a caridade, de aprender e auxiliar o próximo. E que a gente não perca essa oportunidade de progredir. Vocês já pensaram nisso? Vocês já tinham pensado na reencarnação nessa ótica? A finalidade da reencarnação, o ensinamento prático da reencarnação? Esse é o cerne da doutrina espírita. Porque através da reencarnação, a gente sabendo que a gente não pode perder as oportunidades, a gente busca a reforma íntima, a gente busca melhorar, a gente busca se aperfeiçoar, praticar o bem, ser pessoas melhores, sem perder as oportunidades, porque cada oportunidade, se você está no trabalho, você tem a oportunidade de fazer o bem, se você está em casa, você tem a oportunidade
de viver em harmonia com os seus familiares. Então, todas as oportunidades da vida são oportunidades de melhoramento, de oportunidades de misericórdia divina. Cada existência é um capítulo dessa nova série, é um capítulo de um livro que a gente escreve. Então, essa é a importância da reencarnação, o ensinamento prático da reencarnação. E quando Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, o que ele quer dizer com isso? Que a formação do corpo, ela independe do espírito. Então, quando a gente está grávida e a gente recebe o bebê no nosso ventre, esse espírito ele já pré-existe, ele já vem pronto. Nós transmitimos as nossas características físicas, os nossos traços físicos para os nossos filhos, mas as características morais não herda. Os pais têm o dever de orientá-los, de melhorar os filhos, mas o espírito já vem com uma carga de existências anteriores. Por isso que as crianças hoje em dia têm personalidades tão fortes, tão distintas. Como as crianças, a gente fica impressionado, não é? Como as crianças são inteligentes hoje em dia. Criança de 1 ano que já faz diversas coisas, que já fala palavras difíceis. Por quê? Porque essas habilidades, essas tendências, essas virtudes já vêm com o espírito que pré-existe a esse corpo. Isso também explica aquelas qualidades inatas, ou seja, aquelas qualidades que já nascemos com elas. As crianças prodígio. Não temos tantas crianças que já com 1 ano, 2 anos, 3 anos já toca piano fluente, já fala inglês e já tem tanto. Por quê? Porque os espíritos estão se depurando e eles trazem essas características, essas virtudes, essas tendências para uma próxima encarnação, para uma nova existência. Essa é a consagração do princípio da pré-existência da alma, ou seja, esse espírito já existia e já traz essas qualidades. Cabemos a nós, pais, orientá-los no caminho do bem, porque é mais uma provação, é mais uma existência, é mais um ato de misericórdia, essa próxima reencarnação, essa próxima encarnação. Então, cabe a nós orientá-los sempre no caminho do bem. Ainda mais nós que sabemos da doutrina espírita, da nossa finalidade aqui na Terra, que nós não estamos aqui de bobagem, nós estamos aqui com a finalidade de melhorarmos, de evoluirmos. Então, por isso mesmo, nós precisamos orientar os nossos filhos da necessidade de caminhar sempre no caminho do bem. E como que a gente faz isso? Através do exemplo, através do nosso exemplo. Os pais têm que observar muito as suas atitudes, porque os filhos buscam os pais como exemplo, como norte. Então, se você grita, como que você vai falar para o seu filho não gritar? Se você pega algo de alguém, furta, se você, alguma coisa nesse sentido, como que você quer cobrar isso dele? Se você não estuda, como que você quer que ele, não diga assim estudo, porque às vezes não tem a possibilidade, não teve oportunidade, mas mostrar a importância de se vencer através do mérito, se vencer na vida através do esforço, sem passar por cima de ninguém. Então são condutas, são características e são virtudes morais que a gente deve passar para esses novos seres que estão encarnando. Então Jesus também nos fala sempre que ouça quem tem ouvidos para ouvir. Jesus repetidas vezes ele fala essa frase e que quer dizer que nem todos estavam em condições de compreender essas verdades. Mas hoje nós temos a maturidade para compreender isso. E quanto mais a gente conhece, mais a gente é cobrado. Então, é necessário
que como a gente conhece essa verdade, que a gente modifique as nossas atitudes e que a gente reveja os nossos atos, que a gente caminhe sempre no caminho do bem, observando sempre essa escala evolutiva. Será que hoje eu fiz algo que eu prejudiquei alguém? Fazer como Santo Agostinho sempre nos orientava, como ele fazia quando ele esteve aqui na Terra, de passar em revista os seus atos, as suas atitudes, rever os seus atos, as suas atitudes e tentar melhorar no próximo dia. Não deixar acumular rancor, exercitar o perdão, exercitar a caridade em todas as suas formas, a caridade material, a caridade moral. Por isso, essa é a finalidade dessa reencarnação. Porque a reencarnação, ela pode ser explicada do ponto de vista religioso. Eu trouxe aqui para vocês a passagem bíblica que Jesus nos fala que é preciso que nasçais de novo. Por quê? Para a gente evoluir, para a gente melhorar, para a gente remir nossas faltas. Também do ponto de vista filosófico, das provas, da observação dos fatos, são diversos relatos, são diversos. Semana passada eu trouxe para vocês um relato de uma rainha que falou sobre essa necessidade de aproveitarmos aqui essas oportunidades que nos são ofertadas. Também a reencarnação, ela pode ser explicada como uma necessidade, uma lei natural, a lei de causa e efeito, porque a gente sofre as consequências das nossas atitudes. Então, tudo isso é muito bem explicado nesse capítulo 4. E é muito bem explicado para que a gente possa colocá-lo em prática, para a gente não perder tempo, para a gente não ficar com mimimi, com coisa boba, com remoendo picuinhas, para a gente aproveitar todas as oportunidades. Porque se não houvesse reencarnação, primeiro, haveria anulação da pré-existência da alma. Corpo e alma nasceriam no mesmo instante. Então vai contra os ancestrais, a gente sempre começaria do zero. Então não se explicaria essas crianças prodígio, por exemplo, que já vêm com condições inatas e que antigamente nós não verificávamos isso. Por quê? Porque são crianças, são espíritos que estão vindo com as características já prontas, com características que trazemos, que vamos adquirindo e que vamos acumulando ao longo das encarnações. Também quanto ao futuro, como eu disse, se não houvesse a reencarnação, nós estaríamos fadados a viver no inferno, como outras religiões falam, ou no céu. Nós não teríamos essa nova possibilidade. Jesus, e onde estaria a justiça de Deus? Não haveria justiça de Deus, porque a gente não teria novas oportunidades de melhorarmos, de evoluirmos e de caminharmos rumo ao progresso, a essa depuração, rumo à perfeição, que é o que Jesus nos impõe e que Deus nos mandou Jesus como modelo a ser seguido, a ser observado, que foi Jesus. Mandou o próprio Filho para que observássemos as atitudes, os exemplos dele. Então, olha a importância. Vocês já tinham pensado sobre essa importância da reencarnação? De qual a importância prática da reencarnação na nossa vida? E hoje nós podemos perceber essa importância, que ela não foi criada pelo Espiritismo, que está na Bíblia, não vai contra o cristianismo, pelo contrário, ela é mencionada diversas vezes, em diversas passagens. Aqui eu li alguns trechos, mas em diversas passagens ela está presente na Bíblia. É uma dádiva, é uma nova oportunidade que Jesus nos dá, que Deus nos oferece para evoluirmos e que explica de onde o homem vem, para onde vai, por que nós estamos aqui. Explica essas diferenças de posição social, ou seja, a necessidade de hoje vimos sobre um corpo de um jeito,
na outra encarnação de outra forma, passando por privações, da outra forma para a opulência, da outra encarnação. Então são diversas as explicações, são diversas. A reencarnação explica diversos pontos que eu, pelo menos, sempre tinha dúvidas sobre essas injustiças que a gente acha que existem sobre a Terra. Bom dia, Nono, seja bem-vinda. Então, explica também essas mortes prematuras, explica as anomalias, as injustiças aparentes que a gente acha que existem, mas que nada é por acaso, nada é por acaso, tudo tem razão de ser. Se não tem a razão de ser nessa vida, é consequência da lei do progresso. Nós precisamos passar por essas provações, por essas experiências para sairmos melhores. Então, sempre que acontece algo, a gente tem que buscar qual que é a razão desse fato estar acontecendo na nossa vida. Então, diante desses ensinamentos de hoje, eu pergunto a você, você tem aproveitado essa sua encarnação? Essa sua vida agora que você está vivendo aqui no planeta Terra, nesse momento? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus está te dando para você retirar aprendizados, para se tornar uma pessoa melhor? Você tem aproveitado até aqueles parentes difíceis, aquele colega de trabalho difícil? Tudo tem algo a nos ensinar. Você tem se aprimorado moral e intelectualmente? Então não perca tempo. Aproveite cada minuto da sua estada aqui no caminho do bem. E nesse sentimento, nessa energia boa, nessa vibração, nesses ensinamentos que nos fazem refletir mais uma vez, eu peço a você que, se possível, feche os olhos. Feche os olhos, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade de oração aqui, nessa energia boa que sai daqui e vai em direção à sua casa, ou em direção aonde você estiver. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado e que possamos refletir e colocar todos esses ensinamentos em prática. Que possamos ter resiliência, resignação, de aprender com os obstáculos enfrentados. Que possamos agradecer por cada momento, por cada dia vivido, por cada dificuldade enfrentada, por cada ensinamento abstraído desses obstáculos que são essenciais à nossa evolução. Que assim seja, que vocês tenham uma semana de muita paz, um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade e de muito amor no lar e harmonia. Que assim seja. Fiquem com Deus.